expansão de consciência e o que tudo isso implica, como o que ocorre na expansão de consciência, quais são os efeitos colaterais, quais são os efeitos de aceleração da sua realidade. Vamos conversar sobre isso hoje? Refletir sobre esses assuntos? Papo Quântico da Gigi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, segunda, quarta e sexta, às 8h08 da manhã. Bom dia para quem está entrando. Vou aguardar a turminha entrar aí, para a gente começar a falar sobre os efeitos da expansão da consciência, né? Acho que o nome dessa live é esse. Será que eu coloco aqui? Vamos colocar aqui enquanto o pessoal está entrando. Expansão da consciência e seus efeitos maravilhosos. Estou colocando aqui para o pessoal ver. E seus efeitos. Vamos lá. Vamos falar dos efeitos da expansão da consciência. Gente, as pessoas falam tanto em consciência, expandir a consciência. Mas será que as pessoas realmente têm consciência? Elas têm, mesmo que cognitivamente, de uma certa forma, elas consigam perceber o que realmente isso significa? Vamos falar sobre isso hoje? Vamos, Roseli? Falar sobre expansão de consciência e seus efeitos. Gente, eu hoje não sei nem por onde eu começo, sabe? Porque aconteceu uma coisa tão interessante comigo esse final de semana, que eu vou esperar um pouco pro pessoal entrar para me começar a contar, mas tão interessante. Né, Roseli? Você gosta, né? Vamos! Né? Roseli, você vê então, né? Tá comprometida com o presencial? Porque dia 29 e 30 já fechei tudo aqui. A turma tá toda... Tô aguardando a turma concretizar, né? Mas olha, vai ser bem legal. Esse encontro presencial acho que vai dar um tchan, né? Na vida, uma aceleração na vida de todo mundo. Acho não, tenho certeza, né? Pois é, vai ser muito legal. Gente, o convite para esse presencial venha para acelerar a sua expansão, a sua consciência. Gente, não tem nada melhor nessa realidade, nessa vida, não há nada melhor do que você acelerar a sua expansão de consciência, você acessar. Acessou consciência, entrou na Disneylândia do adulto da consciência. Gente, é fantástico. A gente pira de tão legal que é. Muito legal. E assim, os ganhos, né? Os ganhos diretos e indiretos são assim incontáveis. Não tem como contabilizar. É gigantesco. E com o tempo, quando você vai acessando, você vai se resolvendo, porque a primeira coisa quando começa um processo desse, que você põe o pezinho na expansão de consciência, o que é? É você perceber o quanto você pode ressignificar, liberar conteúdo, né? Tudo aquilo que está te limitando, que está te aprisionando, está amarrando você, os pontos de vista que você tem, que você adquiriu, não sabe nem de onde que veio, oncotô, né? Muita crença, tá lá, ó, a bagagem lá tá cheia, tá aquele caminhão assim, sabe? Trucado assim, na estrada, lotado de bagagem, aquele peso gigante. E quando você começa a perceber que você pode começar a liberar esse volume de informação completamente sem a menor, assim, que não é contribuição.
Não é contribuição, ponto. Ah, é ruim, ah, é terrível, ah, é péssimo. Não, não é contribuição. Então vamos começar a liberar e jogar fora. Liberar a carga. Bom dia para quem está entrando. Hoje nós estamos falando sobre expansão de consciência e seus efeitos, né? As possibilidades que ocorrem, começam a ocorrer quando nós começamos a expandir a consciência, né? Qual que é o ganho real? Vamos falar sobre alguns efeitos, porque são zilhões. Brindando vocês aqui agora, segunda-feira, 8h15 da manhã, água de coco, geladinha. Ai, é tão bom conversar com vocês com uma água de coco. Gente, tem dia assim que a coisa tá apurada, né? A gente tá lá no meio da apometria, a coisa tá apurada. Você tem uma água de coco, você tomar, é tudo de bom. Dá aquele up. Então, gente, o que que acontece? Vou começar a contar para vocês um caos muito interessante que aconteceu comigo esse final de semana, que eu tô assim, eu tô batendo palminhas até agora, eu tô muito feliz, né? É o que eu sempre falo, quem procura acha, né? Esse ditado é fantástico. Você procurou, pôs foco, você acha. Você tá na expansão da consciência, você tem situações pessoais, na sua vida pessoal, que tem as situações mais fáceis de liberar, que elas vão naturalmente, né? Se você consegue liberar e tudo. E tem aquelas que são encravadas. Eu falo, sabe aquele cabelo encravado, né? Que ele já cresceu lá pra dentro, já fez aquele ninho lá dentro, que você vai no médico, né? E o médico fala assim, marca uma cirurgia. Uma vez eu tirei. Eles chamam de cisto sebáceo, né? É um cabelo que cresce pra dentro. Eu tirei na base da minha coluna. Esse eu tive que fazer. Na época eu fiz uma cirurgia mesmo. O cara meteu, anestesiou o local, cortou e teve que tirar. O que acontece? Na expansão de consciência, nas terapias de acesso à consciência, nós temos essa possibilidade. Então, o que acontece? Você tem todo um terreno que está com uma bagagem gigante aqui atrás de você, no seu inconsciente, que a todo momento, se você está usando ferramentas, pega a vassoura, pega os instrumentos, né, que são as ferramentas, e começa a liberar, varrer, né, liberar todo aquele conteúdo do seu inconsciente, de forma comprometida e de forma contínua, que depende, obviamente, do seu comprometimento. Se você adquire ferramentas e não as usa e coloca lá guardadinho na caixa de ferramenta, lá naquele quartinho, lá naquele armário lá no fundo que você não usa, não vai adiantar nada. Você adquiriu uma ferramenta, mas ela está lá, à sua disposição. Enquanto você não realmente estiver disposto a arregaçar as mangas e começar a usar aquelas ferramentas, aquilo não vai ter função nem utilidade nenhuma. E você vai continuar do mesmo jeito. Então, na medida que... E interessante é que é o seguinte, a gente só se movimenta se o calo, a unha encravada ou o cisto sebáceo estiver doendo, incomodando, avacalhando a sua vida. Sua vida em relacionamentos, em todos os níveis, está uma caca. A sua área financeira, a sua realidade financeira tá outra caca, né? Sua saúde lá tá mal ou menos, mas tem umas coisas ali que não tá muito bom e que já tá começando a incomodar. E aí a sua vida é aquela vida de patinação, de quem tá aprendendo patinação, né? Você vai que vai, aí você volta, aí você vai que vai, você cai, né?
e você já não aguenta mais. Normalmente, a pessoa ela vai levando, aí chega na casa dos 30, chega na casa dos 40, a coisa tá patinando muito. E aí, quando vai passando, né, de um certo tempo, vai dando um ciricutico na criatura. Dá um ciricutico e fala assim, gente, o que tá acontecendo? Não vai. Faz que vai, mas não vai. E aí você decide, quando você tá assim, você vira o Hulk, você dá aquelas, fala assim, eu não aguento mais. Bem assim mesmo, não é, Roseli? É desse jeito. Não aguento mais. Aí você vira no giraia. Você fala, agora eu vou fazer. Porque tá doendo muito, tá incomodando muito. Você não tem uma realidade financeira agradável, expandida. Você só tem perrengue, né? Maravilhosa você também, Lorene. Hoje o dia está ainda mais lindo. Meu bebê faz 3 aninhos. Que legal! Parabéns para ele, para vocês. Parabéns. Tal ditado, empurrando com a barriga. Exatamente. Você vai empurrando a vida com a barriga. Aí depois dos 40, você ainda vai. Mas quando vai chegando na casa dos 50, que você já teve, já tem um tempo... Você já amadureceu um pouco a nível de tempo, de perceber que tem alguma coisa muito errada. Normalmente é nessa faixa aí, 45, 50 pessoas falam assim, peraí, tem um negócio muito errado aqui. Porque até ali, você vai, porque você acredita que, fala, não, você vai dando, assim, você vai atribuindo as circunstâncias. Fala, não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Mas só que depois dos 45, lá para os 50, você tem certeza que você está repetindo um padrão. Felizes são aqueles que aos 30 já entenderam o padrão, que já estão tratando, né? Eu falo, puxa vida. Ah, se eu soubesse disso. Então, assim, é um padrão que a gente vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Quando você saca isso, você fala, epa, se eu não interromper esse padrão, essa repetição aqui, eu vou ficar eternamente infeliz nos meus relacionamentos, financeiramente, afetando a minha saúde. O meu profissional também não expande, eu vejo um monte de gente em volta de mim, né? A coisa indo e eu não, como é que é isso? E a gente adora uma comparação, né? Eu não estava aguentando mais certas coisas, é exatamente isso, não é, Juliana? Exatamente, estou com sorte, 33 anos, sorte não. Você, assim, você nasceu na época certa, tá tudo certo, né? Parabéns, porque eu nos meus 33, eu tava no auge das terapias e começando um processo, só que as ferramentas na época não tinha as ferramentas que tem hoje. Então, posso dizer, Juliana, que você é uma sortuda mesmo. Você chegou numa época onde as ferramentas já se estabeleceram, principalmente aqui no Brasil, para nós, né? Que as coisas, às vezes, aqui... Access Consciousness, ele expandiu muito no Brasil. Isso é uma maravilha, né? Para nós, para você que está com 33, realmente pode-se dizer uma grande escolha. A gente fala que é sorte, mas é uma grande escolha que você fez, né? Parabéns, conseguiu. Parabéns mesmo, porque olha, aí a gente chega lá nos 50, a grande maioria, e fala, mas não tem condição, tem alguma coisa estranha. E aí vai atrás. É tempo, sempre é tempo, claro. E a coisa, assim, gente, eu falo o seguinte, que a água tá batendo no bumbum de todo mundo, né? Porque as coisas estão muito evidentes, tá tudo vindo à tona, tá incomodando. O fundo, a sujeira do fundo do poço tá toda vindo à tona. Ei, maravilha! Nossa, estou muito feliz que consegui fazer essa escolha agora. Pois é, Juliane, parabéns! Eu com 33 nem conhecia terapia. Terapia era o sulavanco mesmo da vida, né, Roseli? Juliana, bora ser amigas. Temos quase a mesma idade, mas
Como é raro pessoas que estão buscando essa expansão, né? Nessa faixa, então, a água, a vida, tudo incomoda. Você começa a perceber, você olha para um lado, para o outro, você vai vendo que se você não fizer alguma coisa por você mesmo e trabalhar esse conteúdo, algo dentro de você, né? Você não vai sair do lugar. Você vai achar que você sai. Você faz aquele... Você fica ali naquela piscininha, rodando ali, mas dali você não sai. E quando você entende que depende só de você escolher sair disso e que todo o sistema, tudo que rola nessa realidade é projetado, né? É construído de tal forma que você permaneça nessa piscininha, né? Que você fica ali só naquele redondinho e não saia. Uma corrente, você cai, que não permite que você caia na correnteza do fluxo da vida num rio. Eu adoro essa metáfora do rio, o rio da vida. Você mergulhar e ir para o fluxo. Realmente fazer valer a pena, né, ter vindo pra cá. Porque, gente, vamos falar a verdade? Fica muito sem graça, né? Gigi, exatamente, deixa eu ver aqui. Epa, peraí, não é assim não, peraí. Exatamente o que você está dizendo. Percebi padrões do meu pai, mas agora que estou consciente disso, não vou mais permitir. Não, não é que você não permita, você tem que liberar isso. Se você não liberar isso, não tem jeito. Vou fazer apometria semana que vem. Ah, que bom, Lu. Perfeito, tá marcada, né? Entendi, maravilha. Porque, olha, se não liberar os padrões, não fizer exercício sistêmico, fazer a parte da gente, a gente não fica ali patinando. E aí eu queria contar pra vocês, já tem, né, a turma tá aqui, eu queria contar pra vocês algo assim extraordinário que aconteceu comigo esse final de semana. Eu fiquei muito feliz, eu tô assim, que legal. Eu tava fazendo um curso, né, muito interessante, tudo sobre expansão de consciência, e durante um dos processos, né, assim, durante o curso, a gente podia expor algumas coisas interessantes da nossa realidade para que fosse trabalhada ali como na prática, né? Aquele momento da prática do curso. E eu coloquei umas situações minhas e que foram levando para outras situações mais profundas e chegou naquela situação minha que tem 62 anos que eu nunca consegui abrir a caixa preta da situação, da minha vida. Nunca tinha conseguido. Tinha trabalhado o entorno todo, já estava, mas eu sabia que tinha uma caixa preta lá dentro e ninguém tinha conseguido acessar. E eu também ficava, né? E até larguei para lá, para falar a verdade, deixei isso de lado. Eu falei, isso não é relevante na minha vida, porque eu também, às vezes, nem tem nada assim de tão extraordinário para eu ter que acessar, né? Eu já estava duvidando mesmo, falei, a gente achar que tem um núcleo ali, lógico que tinha. Aí eu chamo de caixa preta, aquela que às vezes ela só vai abrir quando você for daqui para outra, né? Porque não conseguiu acessar aquilo. É coisa muito escondida, tá muito velado e tá muito tá muito mergulhado, tá lá no fundo do porão, sabe? Tá bem camuflado. E aí nós acessamos. Durante o processo, conseguimos acessar a caixa preta da Gigi. Gente, acessou a caixa preta, abriu a caixa preta, botou tudo pra fora. Acabou a caixa preta. Eu consegui acessar, né, uma informação, uma expansão, dentro da expansão da consciência, eu consegui acessar através do trabalho, né, da pessoa que estava veiculando esse curso e tudo, eu consegui acessar. Lógico que
Isso tudo em função da energia de aceleração que eu estou trabalhando com TMG 5D. Isso tudo eu estou dizendo para vocês o seguinte, eu acessei, porque eu estou muito acelerada. Aí, assim, a aceleração na nossa vida é fundamental porque as coisas começam a ganhar uma velocidade de resolução, sabe? Porque esse negócio do lentinho, não dá, nós não temos tempo para ficar no devagar. Essa aceleração que ocorre com o acesso hiperconsciente, hoje ele é necessário para que a caixa preta, as caixas pretas se abram, para que as camadas mais profundas possam ser acessadas, para você se libertar de uma vez por todas de todas essas âncoras que não permitem que você expanda. Então, o que acontece? O acesso hiperconsciente, ele provoca uma aceleração gigantesca na sua realidade. E aquelas coisas que a gente considera que estão soterradas, que são as mais delicadas, que a gente chama de problema, ou aquilo que é difícil, que tá ali aquele emaranhado, tá tão forte, tá tão grande que vira uma âncora, né? Aquilo tá lá no fundo do porão, soterrado, escondidinho, nas camadas e camadas profundas do seu inconsciente. E o acesso hiperconsciente do TMG 5D, o que acontece? Você consegue acelerar de tal forma onde esses conteúdos, é como se você fizesse um grande movimento no porão, ou no fundo do poço, e aquilo tudo emergisse com mais facilidade para que você pudesse liberar energia, situações, informações, traumas, tudo. E tudo que está encalacrando a sua vida. Sabe aquela situação? Isso, tudo que está lá escondidinho, no secreto do secreto. As suas agendas secretas. Gente, essas caixas pretas, elas vão virando conteúdos secretos, camadas de segredos em cima de segredos, agendas secretas, e isso vai virando um embrulho na sua vida que eu vou falar com você. É como se você carregasse um monte de... sabe aquelas bolas de chumbo? Você imagina um monte de bolinha de chumbo e que vai ficando pendurado em você, e aquilo tudo vai te deixando cansado, pesado na sua vida não flui, você não consegue entrar no fluxo da correnteza da vida, do universo. E aí o que acontece? Bom dia para quem está entrando. Então, assim, quando eu acessei a caixa preta e que tudo aconteceu e que tem acontecido, eu tô acessando um monte de coisa, tá muito mais acelerado e mais fácil para mim. Tudo contribuindo para tudo se vir à tona, as coisas se resolverem, a expansão de consciência aprofundar, poder acessar situações muito mais interessantes, poder você perceber que você faz a escolha muito rapidamente, aquilo se atualiza na sua realidade. Entendeu? Então, assim, o acesso hiperconsciente, né, TMG 5D que eu me formei, é uma ferramenta absurdamente grandiosa de aceleração de realidade e de expansão de consciência. Eu costumo dizer que é como sabe aquele pressurizador, aquelas máquinas de pressão? Tem lá no dentista, tem no aquele macaco mecânico lá, sabe aquele macaco hidráulico?
Então, assim, você tem uma máquina, é como se você ligasse aqui, eu falo que é aqui, né? Sabe, aquilo desentope, aquilo entra uma energia que desentope tudo. É um vulco-vulco da melhor qualidade. E com resultado imediato, porque tem que ter resultado. Eu só trabalho com terapias de alto impacto energético, de resultado, assim, imediato. E a médio e longo prazo, porque tem camadas e camadas, né? Tem camada que resolve agora, tem camada que resolve daqui a uns dias, um tempo, tem camada que leva mais tempo. E na medida que você vai dando o estímulo, movimentando energia, usando as ferramentas de expansão de consciência, o que acontece? Isso cada vez mais vai ampliando, ampliando e vai sacudindo. Gente, é igualzinho você fazer uma limpeza grossa. Aí você pega a VAP, né? Então, assim, vamos dizer que o acesso hiperconsciente é a VAP. Você pega a VAP, você pega você consegue chegar lá no porão do inconsciente, né? Aquela caraca lá, aquele negócio que tá lá, aquela beleza. Você vai lá com a VAP e liga a VAP e vai. Tem lugares que você tem que insistir mais com o jato de pressão da VAP. Tem outros que nem tanto. Mas mesmo que algumas coisas ainda fiquem grudadas, você há de convir comigo, depois que você passa uma VAP, melhora 99%. Então, assim, isso está acontecendo comigo, porque tem 30 anos que eu estou em catarse, trabalhando, e isso me trouxe até aqui as ferramentas de expansão de consciência, as ferramentas, as terapias quânticas, que na realidade ninguém ensinou. Eu que fui formatando, pegando conhecimentos, acessando Access Consciousness, as ferramentas, e usando ferramentas e acessando esse conhecimento que é natural para mim. Percebendo, fui conhecendo, aprofundando mais nas minhas habilidades. Que eu passei a vida inteira sem saber o que eu ia fazer com essas habilidades minhas. Porque é um negócio muito à frente, muito complexo, e eu não sabia como formatar e empregar. Antes da expansão das terapias de Access Consciousness, eu já estava fazendo apometria. Já tinha um tempo. Só que tinha mais forma e estrutura. Quando chegou as terapias, né, expansivas, profundas de Access Consciousness, o que aconteceu com a Gigi? Peguei toda aquela bagagem, tudo, e juntei e apliquei camadas e camadas e coloquei dentro da caixa de ferramentas. Tudo, eu juntei tudo. E as ferramentas as terapias de acesso e expansão de consciência me deram, eu cheguei numa desconstrução. Eu abri mão da forma e estrutura, de explicar, de querer ficar qualificando, e eu abri mão de todo o discurso esquizotérico, implantado, que a gente vai vendo, mais explicação, mais justificativa, forma e estrutura para aprisionar, que não libera, não expande. Gente, eu conheço isso, assim, eu conheço de tudo um pouco, mas muito mesmo. Então, o que aconteceu? Quando eu expandi, que eu abri mão da forma e estrutura, de ficar explicando, eu virei um foguete. A minha apometria virou uma coisa quântica até no último grau, porque eu não quero saber de historinha, explicaçãozinha, porque historinha, porque aconteceu isso. Não, nós vamos entrar e vamos resolver o babado. E aí a coisa cresceu e foi essa maravilha. Aí eu pulei lá no meio lá do rio, sabe, na correnteza, eu entrei no fluxo. E a minha vida, pessoalmente, obviamente, né, eu tô no fluxo, já tem bastante tempo. Só que como pode melhorar, o que mais é possível? Comecei a fazer umas perguntas muito interessantes. E o que rolou? Rolou o TMG 5D, me atraiu energeticamente, me atraiu. Eu falei, vou fazer isso aqui.
fiz o primeiro tratamento com o Jair, depois ele lançou a formação. Eu falei, gente, é impressionante, você faz a pergunta, quando você acessa algo que a energia é a mesma da pergunta, que você entende que o universo está te mostrando, olha, isso aqui é um caminho interessante, para você chegar com clareza, com mais, né, é uma resposta, mas na realidade é uma consciência. O universo, ele não te dá a resposta, ele te traz consciência, possibilidades infinitas e maravilhosas. Então, eu percebi a energia e mergulhei no processo. E aí o que acontece? Todo o processo de formação, a gente usa a técnica o tempo todo, a ferramenta, né? E a gente vai ficando acessado. E você tá com a VAP na mão, não tem jeito, né? Você tá acessado, você tá acelerando o seu processo cada vez mais. E o que acontece? Depois que, né, que a coisa se conclui, como concluiu comigo, que eu fui a Porto Alegre e concluiu mesmo, o que aconteceu? Acelerou de tal forma que eu consegui acessar durante um curso que eu estava fazendo esse final de semana, a caixa preta. A caixa preta da Gigi, me conta aqui, sim ou não? Fala aqui pra mim, vocês têm uma caixa preta aí ou várias? Fala quantas caixas pretas que vocês têm, aquela que você não consegue resolver a parada. Você acessa, até percebe que tem um BO muito grande ali, né? Tem um emaranhado, né? Sabe aquele novelo todo puxado, assim? Conta pra mim, sim ou não? Quantos novelos que você tem aí? Quantas caixas pretas? 1, 2, 5? Eu tinha uma caixa preta que eu ainda não tinha acessado. Eu já tinha largado pra lá e tudo. Gente, com toda essa aceleração, acessou, abriu, mas numa tranquilidade, abriu assim, puf, só estava faltando, né, assim, lá dentro tinha uma informação. Era uma informação que, de certa forma, até eu tinha acessado em algum nível, mas não cirurgicamente. Entrou, abriu a caixa preta, extraiu a informação e tudo se dissipou. Destruiu, descriou, liberou. E eu fiquei olhando, gente, é tão mágico, né? Porque é um quebra-cabeça gigante e que tá faltando uma peça aqui, outra ali. E tem uma peça lá no meio, no meio do quebra-cabeça que tá faltando. E essa peça foi colocada, e aí ressignificou e deu sentido a tudo. Juliane, sim, com toda certeza. Perguntei pro corpo e a resposta veio. 4 caixas pretas. Olha que legal. Pergunta mesmo. Pergunta. Gente, perguntou, não tem jeito. Na última sessão você abriu uma caixa preta. Pois é. Vem, a Gigi abre mesmo, não tem jeito. Tem tanta coisa para resolver que nem sei quantas caixas tem. Cada dia mais sinto que preciso liberar e com rapidez. Meu corpo pede, sim. Seu corpo e seu ser, né? Seu ser tá gritando porque ele quer liberdade para poder criar uma realidade expandida, interessante. Porque viver essa vida pequena, medíocre. Medíocre é a média, viu, gente? Mediocridade é aquilo que está na média. Né? Rasa. Você tá no avatar, você já chegou aqui, já tá, né, com mais de 30 anos e tudo, e não vai brincar, você não vai brincar com jet ski? Você vai ficar andando de carroça? Não, vai viajar a jato e jet ski, vai aproveitar, construir uma realidade mais interessante, né? Tem muitas escondidas, sim, outras, né? Oi, Gigi, mas a caixa preta, você sente como funciona? Não, querida, eu tô usando isso como uma metáfora, né? Uma forma que eu tô dizendo, é um núcleo de emaranhamento que você tem, às vezes é familiar, o meu era do meu nascimento, sabe? Era uma coisa assim que eu não conseguia, tinha alguma coisa ali que eu ainda não tinha conseguido acessar.
E acabei acessando de uma forma maravilhosa. E a hora que você acessa, dissipa tudo, libera, destrói, descria, acaba. E aí todo quebra-cabeça, você ressignifica, você colocou aquela peça, né? No meu caso, era uma peça central, tinha a ver com o meu nascimento, entende? Então aí a coisa toda... Então eu tô falando caixa preta no sentido de que, né, é aquele negócio que fica lá guardado lá e que ninguém tem acesso e que vira um tabu. Mas que ali tá rodando informações muito importantes para ressignificar tudo isso, né? Entendeu? Então, às vezes você tem uma situação, um núcleo para resolver, assim, de relacionamento, às vezes, com um pai, com uma mãe, ou com uma situação que ocorreu, um abuso que ocorreu na infância, sei lá, alguma coisa assim. Tô dando exemplos, né? E que você não conseguiu, você foi, comeu pelas beiradas, resolveu, emocionalmente você tá bem resolvido com aquilo, mas tem alguma coisa ali ainda, uma informação que você não acessou. Entendeu, Vivi? Aí, ali você, quando você abre aquilo tudo e resolve, acha aquela peça central e coloca, né, monta seu quebra-cabeça, ressignifica tudo. Gente, naquele momento, fez assim pra mim, ressignificou, bateu uma onda, porque informação é onda, informação é onda e onda é informação. Aquilo bateu e fez assim na minha realidade inteira. Eu senti, com aquela pedra que você joga no lago, que faz toda, eu senti direitinho, tudo. Eu ressignifiquei tudo. Ai, foi maravilhoso. É bom demais. Gente, que experiência. Um ótimo trabalho pra você. Obrigada. Matrix tá me tirando da live. Saiu 2 vezes aqui do nada. É isso aí. Mas aqui isso não são as entidades, tá? Aprender a facilitar, liberar, porque sem facilitação, gente, sem lidar com as forças invisíveis, não tem como. Nós, humanoides, que temos assim essas habilidades extraordinárias, multidimensionais, se nós não aprendemos a lidar com o que eu chamo de forças invisíveis, para simplificar, não tem como. Eu tô com muita gente fazendo meu curso, esse curso que eu faço, Criando com as Forças Invisíveis, eu gravo ele 1 vez por ano, tamanho movimento de energia que rola. Eu gravo ele 1 vez ao ano. E ele tá rodando aí no Zoom, né? E o pessoal compra e o pessoal fica assim, uau, que maravilha. Nossa, é outra vida. Porque você vai aprender a lidar com aquilo que ninguém te ensinou. Você teve que ir atrás de sacerdote, você teve que... A vida, né, são linhas do tempo, linhas temporais, aí você acessando pessoas que iam te ajudar, que você ia fazer e tal. Agora não, você acessa o curso Criando com as Forças Invisíveis e você vai pegar o anzol e a vara e vai pescar. Se você pegar um peixe muito grande, eu tô aqui para te dar toda a orientação. Eu tiro dúvida sempre, qualquer situação. Dificilmente as pessoas têm dúvida no curso, porque tá tão claro. E o nível de facilitação, de cura que você trabalha dentro do curso, fazendo o curso, eu facilito todo mundo. Para abrir mão, para largar, destruir, descriar, se curar do medo, de toda essa formatação, forma e estrutura que a gente adquire desde a infância, nessa realidade. Gigi, essas entidades ficam brincando na minha cama de noite. Se fosse um humano, saia correndo. O humano não percebe, não. Mas como eu sou humanoide, eu estou lidando até que bem. Pois é, mas é lidar, você tem que aprender a facilitar. Né, Lorena? Dá um jeito de fazer esse curso, aí você resolve sua vida. Tô te falando, não é papo de vendedor, não, querida. Eu sei o que eu tô oferecendo. As pessoas ficam assim, muda. Olha, todos os clientes que fazem apometria comigo e que adquirem o curso, a pessoa sempre volta por motivos e tudo. O campo da pessoa muda completamente. Porque quando ela usa as ferramentas, obviamente, não é só fazer o curso. Tem que usar para engajar com aquilo. Se comprometer e usar as ferramentas, né? E a pessoa tá ali. Ontem eu trabalhei o dia inteiro, gente.
Eu fui fazer uma apometria de uma querida, que eu tô fazendo o acesso hiperconsciente dela essa semana, e aí eu lembro que eu ofereci, eu dei de presente, os 10 primeiros que comprarem o acesso hiperconsciente TMG 5D comigo vão ganhar um presente que é uma sessão de apometria antes, para poder organizar o campo, dar aquela geral, entendeu? E aí essa querida já fez pouco tempo que ela fez a sessão dela, mas voltou, comprou o curso, eu dei os parabéns para ela. Dei os parabéns para ela. Falei, uau, como pode melhorar? Eita, moça, que é isso? Como que seu campo evoluiu? Gente, na hora, eu não lembro muitas coisas porque é muita gente. Mas quando eu tô atendendo a pessoa que eu entro no campo, eu consigo, se tem pouco tempo, eu consigo lembrar. Eu não sei explicar para vocês. É uma consciência. Eu tenho consciência que aquilo evoluiu absurdamente, sabe? Já tá mais harmônico. E aí aquilo tudo fica muito claro ali naquele momento da apometria para mim, a evolução da pessoa. E às vezes eu não me lembro, eu falo assim, você comprou o curso das forças invisíveis? Ah, comprei, eu tô praticando. Eu faço de manhã, eu faço à noite. Eu falei, então tá explicado, porque a coisa aqui evoluiu muito. E aí você vê a vida prática. Como que é isso na prática? Na prática, na vida prática do dia a dia, você vê claramente. A pessoa começa a resolver as situações dos BOs com muito mais facilidade. Tudo aquilo que ela estava... Às vezes a pessoa está numa mudança de vida, de vender imóvel, comprar imóvel, sabe? Mudar de profissão, né? Tá em transição de carreira, tá numa situação de separação de um relacionamento mais, né? Há mais tempo e tudo. A transformação, essas ferramentas contribuem absurdamente para que você possa ter paz, harmonia, equilíbrio, com mais consciência e mais clareza nessa realidade. E isso tudo assim, não dá para ficar falando o porquê do porquê do porquê, porque isso está dentro do curso. Né? Então, assim, os humanoides, nós que estamos todo mundo junto aqui, que isso aqui é canal de humanoide, multidimensional, todos nós estamos acessando, todo mundo aqui, se eu fizesse uma enquete, todo mundo tem história que tá lidando com um monte de coisa a vida inteira e que tem medo, que não gosta e que é difícil, a vida não vai pra frente. Então esse negócio que a vida não vai pra frente são as forças invisíveis. Enquanto você não mudar a sua posição, enquanto você não usar as suas habilidades de uma forma realmente que funcione, não aquilo que já apresentaram. O que é apresentado dentro da matriz de controle, de toda essa estrutura de conhecimento, de sacerdócios, de sacerdotes, né, de estrutura, forma e estrutura religiosa doutrinária, não sai do lugar. Você só é doutrinado a ser um cordeirinho, cada vez, né? Mas, assim, cada um, não estou dizendo que é errado, que é ruim, tem o seu valor, tem a sua função. Mas para quem está realmente já na pegada de expandir a consciência, já entendeu o básico, né, gente? Que eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não quero que faça comigo, né? Que eu tenho que respeitar o espaço do outro, essas coisas básicas. Se você não consegue respeitar o básico do básico, você tem que ir lá mesmo, sentar lá no banco lá e ficar ouvindo um monte de coisa. Gigi, eu quero fazer esse curso com certeza. Desse ano não passa. Quando você vai gravar esse ano, qual mês? Ah, Lorene. Ai, não sei, querida. Não sei quando que eu vou regravar. A hora que eu vejo que a energia tem que ser atualizada, né? Esse ano, eu não sei. Eu acho que só lá pro segundo semestre. Porque é o seguinte, quem compra o curso, quando eu lanço o novo, eu dou 50% de desconto pra pessoa fazer. Pra não ter desculpa. Entendeu? E vale a pena, viu? Vale a pena adquirir. Porque também quando eu for atualizada agora da próxima vez,
O ticket vai mudar muito. O valor dele vai pelo menos dobrar. Porque o que eu vou entregar, assim, sabe? Eu tenho que honrar. Tô avisando porque essa é a realidade, né, das coisas. Resumindo, nós nos liberamos da prisão. Não, acho que a prisão é o seguinte, é uma porta que está trancada por dentro e a chave está na sua mão, mas você escondeu a chave. Aí até você achar a chave, entender que você está numa prisão, que você mesmo trancou a porta. Não é externo, é tudo dentro. É nós mesmos aqui. Vamos achar as chaves, que são várias trancazinhas. A gente abre uma aqui, abre outra ali e tal. Né? Libera as caixas pretas, as tetra-chave, aquelas combinações dos cofres secretos nossos, que a gente não abre mão, não quer mudar. Quero muito estar ao vivo. É muita energia, né? É demais. Mas o gravado também é a mesma coisa. Não muda, não. Quero fazer as Forças Invisíveis avançado. O primeiro foi ótimo. Pois é. O avançado é o avançado. Ai, no avançado é tudo de bom. E aí não é a cereja do bolo. O avançado é uma camada de estrutura de conhecimento, assim, de clareza, de liberação dentro da estrutura encarnacional, de manifestação de vida através do corpo físico, nessa realidade que você recebe um nível de consciência que pouquíssimas pessoas no planeta têm. E aí é só alegria. Sim, fiquei andando em ciclo até começar a abrir essas portas, exatamente. E aqui dentro tem muito mecanismo, né? Tem muita narrativa, tem muito usado muitas ferramentas, todas ligadas à mente, porque a prisão é mental, né? A mente e a mente coletiva, que você vai, todo esse novelo, ele vai sendo, né, embolado, e existem circuitos, sinapses que estão fechando, são fechadas, né? São implantes, isso a gente chama de implantes, e aquilo que seguram os implantes também, né? Eu ensino a liberar, que tecnicamente, quem conhece, faz o curso, entende, aprende, fica maravilhado, porque se usar as ferramentas, você vai, tipo assim, você se torna um técnico formado, um engenheiro da Matrix, assim, de desmontar, né, de desconfigurar tudo aquilo na sua realidade. Você vai lá, você libera tecnicamente aqueles implantes. O que segura o implante? Vai lá e libera. Eu vou ensinando tudo, entendeu? Então, assim, não tem erro. A forma como você vai lidar com as forças invisíveis, mas não é expulsar, porque eu vou chamar uma tropa de seres aqui horríveis que nós vamos mandar arrebentar com todo mundo. Nada disso. Pelo contrário. Você vai dar liberação, escolha para que aquele ser possa expandir, fazer outras escolhas, né? Você está fazendo avançado agora, Roseli? Você não terminou ainda não, né? É simplesmente incrível, né? Não tem para ninguém. Gigi, você me deu ferramentas e eu escolhi resolver. Ué. O negócio é ferramenta, gente. É ferramenta. Pegou as ferramentas, veste a roupa do técnico lá e vai lá, ó. Não tô falando com vocês que tinha um núcleo de emaranhamento meu, que eu tô chamando aqui de caixa preta, que é só uma metáfora. Caixa preta porque fica aquele negócio lá, aquela informação guardada, né? Igual do avião, né? Só abre depois que ele cai. Ah, não, esse negócio só abre depois que eu morro? Não, vou abrir esse negócio agora, conseguimos. E a aceleração, o que provoca? O que provocou, o que está provocando muita aceleração em várias áreas da minha vida, eu estou trazendo para vocês essa consciência de que é o acesso hiperconsciente do TMG 5D, né?
Destruí todo medo e me lancei. Todo dia é uma experiência diferente. Exatamente. Aí é que você acessa a Disneylândia. A Disneylândia do adulto da consciência. Ferramenta de expansão de consciência. Tem ferramenta para tudo. Ah, Giselda, como é que é isso? Gente, minhas lives, toda live que tem eu entrego ferramenta. Eu dou clareza. Tem, assim, zilhões de lives minhas aí falando. Agora, quem vem para apometria, para sessão, né, pessoal comigo, aí já expande mais, faz curso. Ah, meu amor, aí ninguém segura, né? Você vira um foguete. Você entra no avião a jato, sai da carroça e entra no avião a jato. É literalmente isso. Só fiz o primeiro das Forças Invisíveis, que é maravilhoso, né? Preciso fazer o avançado. O avançado escolhe fazer. Fala com o universo, escolhe e, assim, essa ferramenta é uma ferramenta que eu uso demais. Qualquer coisa que você quer comprar, você quer mudar e tudo, você escolhe fazer qualquer coisa que você escolha. Então, você quer fazer o curso? Fala com o universo, mas é assim, é profundo. É uma escolha, não é só da boca para fora, não. Fala com o universo, eu escolho fazer esse curso aqui. Universo, surpreenda-me, me traga a condição. Eu escolho fazer. Gente, no meu caso, não dá 10 minutos. Vem no mesmo dia, e se é uma escolha assim, porque tem uns cursos assim, de ticket bem alto que eu faço, né? Aí, no mesmo dia, até o final do dia já entrou tudo. Eu olho e falo, gente do céu, entra mesmo. Só que a gente tem que ter um comprometimento que quando você escolhe e o universo te traz a condição, o caminho nesse caso seria o recurso para fazer, você tá comprometido a fazer. Você não pode chegar e desviar, fazer desvio de verba, entendeu? Aí o universo ele fala, é assim, né? Então, assim, entendeu? Na consciência, você tem que tomar cuidado, porque são comprometimentos e tudo. Você usou a ferramenta, você demandou pro universo, fez uma escolha, ele te trouxe recurso, aí você pega, não, vou pegar esse dinheiro aqui, vou pagar tal conta. Aí, depois não reclama. Você vai tomar uma chacoalhada. Só fiz o primeiro, né? Tá, vai fazer o avançado. Faz a pergunta aí, Juliane. Né? Escolhe. E vou fazer dia 29 justamente para acelerar esse processo. Exatamente, escolho embarcar nesse avião a jato. Já comprou a passagem? Já olhou as passagens, Roseli? Que é bom olhar agora. Tem gente que já está comprando passagem, já comprou. Né? Você já sabe que é dia 29, é bom você olhar logo. Você pegar um voo mais vazio agora, começar já a comprar e com um valor bacana. Amanhã, essas madrugadas, segunda, terça de madrugada, terça para quarta é muito bom de comprar. Dá uma olhada aí e compra essas passagens, tá? Porque dia 29 e 30, gente, para quem tá chegando agora, vai ter o presencial aqui. Né? Já tá assim, tudo resolvido aqui, a logística, como é que vai ser bem legal. Vocês vão ficar, quem escolher vir, quem já escolheu, gente, pra vocês terem uma ideia, praticamente 50% das vagas já estão preenchidas, eu nem lancei ainda. Escolhi já, quero acelerar meu processo, cada dia mais sinto que precisa não, que você escolhe. Precisar o espaço de precisar é um espaço de escassez. Sabe quando a gente fica assim, eu preciso, não. Aí vem a escassez, né? Aí eu preciso porque, se entende? Precisar é escassez. Eu escolho fazer, é diferente. Já é abundância. Você pode escolher. Vai nessa, escolhe. Muda a palavra precisar para escolher. Tem umas palavras que a gente aprende, né? A gente pode mudar, expande muito mais a realidade da gente. Então é bom que eu gosto que vocês falam as coisas aqui, porque aí eu tô entregando ferramenta. Obrigada, querida, adoro. Eu fico usando, né? Aí dá ideia e eu vou entregando as ferramentas.
entendendo? Então, assim, o presencial, dia 29 e 30, o pessoal vai ficar hospedado numa chácara maravilhosa do meu lado aqui, com piscina, mas é aquela chácara bacana mesmo, né? E semi-automatizada, gente, pra vocês terem uma ideia, a água da chácara inteira é água mineral, a piscina é de água mineral. Ah, entendi, eu escolho acelerar, exatamente, você escolhe, entendeu? Porque precisar é um espaço de escassez. Tudo que você precisa é porque você está escasso. Na realidade é o contrário. Você tem tudo, você tem um ser infinito e grandioso como você, tendo essa experiência através desse avatar, você já acessa tudo, toda a prosperidade e abundância do universo. Entendeu? Então você escolhe. Universo, eu escolho isso aqui. Universo, eu escolho isso aqui. Aí você fala, eu preciso. É como se você não tem. Você já tem isso. É só você escolher. E o universo te entrega o caminho. Entendeu? Isso é uma das coisas, assim, mudou o ponto de vista, teve clareza com as ferramentas, vai mudando essa, que eu chamo de encarceramento causal, causa e efeito, todo esse processo cognitivo, né, que a gente vai aprendendo durante a vida, que na realidade são limites que nos são colocados, e aí sim o aprisionamento mental, né? Gigi, com qual frequência você vai fazer essas presenciais? Vai depender da demanda, né? Vai depender da procura, não sei. Sinceramente, não sei. Eu sou meio preguiçosa para isso, sabe? Mas esse ano eu acho que eu vou fazer mais, vamos ver. Vamos ver, eu falei o seguinte, porque as vagas são muito reduzido. Eu faço para pouca gente, de cada vez. Se o pessoal completar, porque já foi 50%, já está preenchido. Aí se o pessoal encher e quiser mais, eu posso abrir uma fila. Aí eu faço o quê? Fila de espera. Aí a pessoa fala assim, ó, Giselda, eu quero fazer. Aí, não, Giselda, não dá para fazer agora, mas eu tô na fila de espera. Aí eu faço uma lista. Aí preencheu, tem mais gente querendo, aí eu falo, ó, vou lançar outro. Entendeu? Porque envolve uma logística, né? Então, assim, eu sabendo que tem pessoas interessadas, ô Giselda, coloca meu nome aí na lista de espera, né? Nessa lista, porque aí eu fico sabendo do interesse, entendeu? E aí, se você quiser, Giselda, como que é assim, para mim poder me programar, para me saber valores e tudo, aí eu mando as informações para você ter uma noção, aí você consegue se preparar melhor, entendeu? Porque aí a gente consegue se programar, tá? E é isso, gente. A coisa tá andando. Eu vou ter que terminar a live agora, porque eu tenho um acesso para fazer daqui a pouco. Eu tenho que me preparar, tá bom? Então, meus amores, olha, aceleração. Quer acelerar? Acesso hiperconsciente, TMG 5D, não tem outra, tá? Acelera. Não adianta. Ai, eu não acredito. Ai, então assim, faz. Depois me conta, tá? Não tem erro. Sua vida acelera. Gente, se rejuvenesce. Se acessa um nível de energia superior. Eu acredito que a nível mitocondrial, celular, molecular, muda tudo. Atualiza, porque eu sou homeopata, gente. Eu sei o que é. É uma descarga de luz, né? Vamos falar assim. Entra a informação, né? Você acessa. E aí entrou aquela explosão dentro do seu sistema e tudo expande. Você tem acesso muito mais. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria, leveza e glória, tá bom? É só isso. Beijo grande. E até a próxima live, quarta-feira, espero estar aqui com vocês, tá bom? E domingo eu vou fazer o último fluxo quântico da abundância, que é o terceiro da tríade. Não importa se você fez 1 ou 2, faz o terceiro, que vou falar com vocês, Gigi tá que tá toda no fluxo aí, vamos expandir. Pega carona aí, tá bom? Meu jatinho tá passando. Se não entrar, tudo bem. Quem entrar, entrou. Beijo. Até a próxima.